Graça e paz. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês de uma forma poderosa. Pessoal, eu vim aqui só agradecer a Deus por tantas bênçãos, por tantas vitórias que Deus está derramando sobre a minha vida. Eu seria uma pessoa ingrata se realmente eu não agradecesse a Deus pelo dia de hoje. Não só o dia de hoje, mas todos os dias que Deus nos proporciona. Deus tem abençoado a mim, a minha família, a minha casa. Graças a Deus. Hoje nós tivemos uma reunião bastante forte, né? Uma reunião abençoada por Deus. Um culto, né? Na verdade. E ali eu pude ver e contemplar a grandeza de Deus naquele lugar. E ultimamente, pessoal, Deus tem feito obras maravilhosas no meu ministério. Hoje, por mais uma vez, Deus nos proporciona, acredita em nós e abre mais uma porta. O inimigo tem lutado contra esse ministério. O inimigo tem lutado contra a vida dos fiéis dentro desse ministério. E eu só tenho a agradecer a Deus pelos fortes que têm me acompanhado, né? Forte é os que conseguem, né, vencer o eu que está dentro. É o que consegue destruir o velho homem que está dentro, o homem sanguinário, o homem violento, o homem invejoso, o homem adúltero, o homem mentiroso, o homem fraudulento. Então, bem-aventurado é aquele que vence o homem, o velho homem dentro de si. E eu estava pregando um dia desse na minha sede aqui na cidade de Serrinha a respeito da vida de José. É muito interessante, a vida de José é semelhante à vida de Jesus. Sim. Quem era José? E por que José tinha um ministério parecido com o do Cristo? Tudo bem, eu não vou tomar muito do seu tempo, mas eu quero frisar só umas duas palavrinhas aqui. José, para quem não sabe, José, ele tinha, né, a consciência, ele tinha consciência que Deus realmente estava na vida dele. José tinha 17 anos, né, quando Deus começou a lhe mostrar o seu reinado, né, o seu futuro. E José teve 2 sonhos. Sim, José tinha 2 sonhos. O primeiro sonho de José é que ele chegou até os irmãos dele, sim. Ele chegou até os irmãos dele e disse: irmãos, eu tive um sonho essa noite. E dizer que o meu feixe que eu tinha, ele se erguia. Mas os feixes de vocês se curvava diante do meu. E aí o que acontece? A Bíblia diz que José ele não era irmão de pai e mãe dos seus irmãos. Ele era irmão de mãe diferente. Sim. Porque Israel, que é Jacó, ele teve diversas mulheres e cada um ele teve um filho. Mas José, ele foi dado para Jacó, ou você escolhe Israel,
Israel é porque o anjo mudou, tirou de Jacó e botou Israel, porque ele lutou e prevaleceu com Deus, né? Tudo bem. Aí José, ele era filho, ele era filho de mãe diferente dos seus irmãos. E os seus irmãos não gostavam muito de José. Porque ele sabia que o seu pai amava mais José do que aos outros. E olha que interessante, pessoal. Deus deu José como filho para Israel quando ele estava na velhice. Então ele se apegou, ele amou a José. Era o filho querido de Jacó. E a Bíblia diz que ele teve esse sonho e falou para o seu pai: eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Esse sonho é que o meu feixe ficava em pé e os meus irmãos se curvavam diante do meu. Tudo bem. A Bíblia diz que se enfureceu, criou uma ira, um ódio dentro do coração dos irmãos de José, que eles foram para o campo todos juntos planejar como poderia tirar a vida de José. E a Bíblia diz que o seu pai, muito preocupado com seus filhos, disse: ô José, leva alimentos e vê o que está acontecendo com seus irmãos lá no campo, quando eles estão com os animais tomando conta. Gente, essa palavra, ela é muito, sabe, ela é muito forte. Sim, ela é muito forte. É uma palavra que realmente vem chamar a atenção de todos nós. É uma curiosidade muito grande. Quem lê a história de José sabe. Então os irmãos começaram a falar: vamos matar José, porque ele está querendo nos liderar. Ele acha que aquele sonho dele vai ser verdadeiro, que nós vamos se prostrar diante dele. E a Bíblia diz que José foi. Mas uma noite seguinte, Deus tornou falar com José em sonho. Era um sonhador. José, na verdade, era um sonhador. E eu posso estar falando com pessoas que realmente estejam vivendo sonhos, projetos, que realmente você está querendo executar, mas está sem iniciativa, ou alguém está querendo tirar os sonhos, destruir seus sonhos. E a Bíblia diz que ele chegou para os seus irmãos, para o seu pai, para sua mãe, e disse: eu tive outro sonho. Qual foi o outro sonho? Eu via o sol, a lua e as estrelas se curvarem diante de mim. Aí agora Jacó ficou muito preocupado. Os seus irmãos, como da outra vez, ficou muito irado, muito revoltado mesmo. A ponto de querer, se pudesse matar José naquela hora, mataria. Mataria José naquela hora, se eles pudessem. Mas sabe o que aconteceu? O seu pai, Jacó, chegou até José e disse: José, eu vou te fazer uma pergunta. Esse teu sonho que tu contaste pra gente, tu quer dizer que eu vou me prostrar diante de ti e que sua mãe, sua própria mãe vai se prostrar diante de ti e os teus irmãos? É isso? Aí José disse assim: ó, Deus me mostrou em sonho. E se foi. E no dia seguinte, os irmãos no campo, e o seu pai mandou, pela inocência, né, de Jacó, mandou José ir levar alimentos. Mas o problema é que os irmãos de José já estavam programados, já tinham articulado, já tinham programado como tirar a vida do seu irmão, porque eles não aceitavam ser liderados por José. E a Bíblia diz que naquele dia ele disse: vamos matar José. Mas alguém disse: não vamos matar não, tem muitos poços por aqui, nós atiramos ele num poço que não tem água e está vazio, e lá ele vai morrer de fome e de frio.
e vamos matar uma caça, vamos melar a túnica dele que o nosso pai deu para ele, que tanto amou, e vamos mostrar, dizer que a fera tirou a sua vida. Tudo bem. E assim fizeram. Quando José chegou, jogaram José no poço. E foram embora e contaram seus episódios, mas naquele caminho passavam os ismaelitas, sim. Os ismaelitas. É Ismael, de lá, dos primitivos. E estava indo lá para o Egito, para vender escravos. E a Bíblia diz que eles viram aquele homem gritando dentro do poço, já com frio, com fome. E pegou José e levou para a casa do rei lá do Egito. E a Bíblia diz que, chegando lá, ele foi vendido como escravo. Sim, ele foi vendido como escravo. E toda vez que Potifar olhava para José, e na onde José trabalhava ou plantava, ali prosperava. E ali prosperava. O interessante dessa palavra, sabe o que é, pessoal? O interessante dessa palavra é: Deus causou uma situação para trazer uma solução e honrar e cumprir o que ele prometeu na vida de José. Eu vou resumir só um pouquinho, porque esse texto é muito grande e eu estou passando para você decorar, porque quem lê muito Bíblia tem a facilidade de gravar, memorizar na cabeça o texto. E a Bíblia diz que aquele sonhador foi vendido como escravo. Mas escravo ele não permaneceu. E sabe o que acontece, pessoal? Naquele momento, Potifar viu que tudo que José fazia prosperava. E ele passou a acreditar em José, a ponto de entregar sua casa para José guardar e tomar conta. E chegou um tempo que Potifar precisou de viajar. E disse a José: José, toma conta da minha casa, minha esposa vai ficar. Ok? Ok. E ele foi. Mas segundo a Bíblia diz que José era formoso, de boa aparência, e era fiel a Deus. Ele tinha duas qualidades: beleza e temor. Hoje em dia não, as pessoas é muito vaidosa, se preocupa muito com a sua beleza, mais do que o poder de Deus. Tudo bem. Voltando ao texto. A mulher de Potifar colocou a mão, botou os olhos em José. E disse: José, se deita comigo, porque meu esposo não se encontra, só está nós dois dentro da nossa casa. E ela tentou pegar José. Mas a Bíblia diz que José saiu correndo, deixando a sua túnica. Sim, a túnica que seu pai tinha lhe dado. Perdão. Deixou a sua capa na mão daquela mulher. E aquela mulher, por não aceitar o desprezo, ela começou a gritar: soldados, 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 amarre José, prenda José, porque ele tentou contra a minha vida. E os soldados pegaram José e jogaram lá na prisão. Mas tinha ali preso um copeiro e um padeiro. É uma mensagem muito linda e poderosa. E ali, aquele copeiro e aquele padeiro, ele tinha desobedecido às regras do reino. E José estava entre eles. Segundo o que o texto nos diz, pessoal, é que
o copeiro teve um sonho e o padeiro também teve um sonho. Porque José era intérprete de sonhos. Era um sonhador com revelação de sonhos. Então, o padeiro, ele teve um sonho e José discerniu o sonho dele. E disse que ele ia morrer daí a 3 dias. E assim aconteceu. E o copeiro contou o seu sonho. E José disse: tu viverás e voltará para o reino. Segundo o texto diz que naquele momento, presta atenção, naquele momento, José olhou para ele e disse: olha só, lembra-te de mim quando tu estiver dentro do reino. E a Bíblia diz que quando o copeiro voltou para o reino, e o interessante é isso, que quando ele voltou, Potifar tem um sonho, o rei. Então o copeiro diz: existe um homem, o qual tem condições de discernir o teu sonho, rei. Quem é esse homem? José. O qual? O que está preso. Na prisão se encontra ele. Aí já começa Deus trabalhando a favor de José. Aí já começa Deus trabalhar a favor de José. E você sabe qual é o bom da história? Sabe qual é o bom da história, gente? O bom da história é que Deus, sim, o Deus da sua vida, dá o sonho ao rei. E quem discerne é quem está preso. Você ainda não entendeu, mas eu vou ser mais claro. Aqueles que te perseguem, aqueles que destruiu a sua imagem, a sua reputação, que te abandonou lá no poço, sem água e no frio, que desejou o seu mal, que desejou a sua morte, que desejou que o seu ministério fosse de água abaixo, só para satisfazer o desejo do seu coração, tipo uma vingança, e que ora até ao contrário pela sua vida, essas pessoas é nada diante de Deus. Deus prioriza os verdadeiros, os fortes. Deus não prioriza os fracos. Os fracos logo eles padecem e morrem a sua fé. Mas os verdadeiros continuam, mesmo caindo e levantando, estão ali. E segundo a Bíblia diz que o copeiro lembrou do pedido de José e trouxe. E o rei lhe contou os seus sonhos. E José diz: vai ser anos de prosperidade e anos de seca. 7. E assim se foi. E agora o rei olha diante dos olhos de quem estava preso, de quem ele mesmo prendeu. Ele começou a pensar: eu prendi um homem justamente, um homem reto, um homem fiel, um homem sincero. Satanás não quer quem está caído. Satanás quer quem está em pé. Seja lá quem for. Ele não quer ver você de pé. Ele não quer ver você de cabeça erguida. Ele não quer ver você com seus sonhos sendo realizados. Não. Ele quer destruir os seus sonhos. O seu sonho era ser levita dentro daquela igreja. Era ser um pregador dentro daquela igreja. Era agradecer a Deus o que Deus fez na sua vida, principalmente dentro da sua casa e sua família. Mas olha o que aconteceu com José. O rei faz o edito e diz: a partir de hoje, o escravo, o preso, o escorrachado, ele hoje vai ser o governador do Egito. Depois da minha fala, é a fala de José. É a fala de José. Existe uma seca muito grande na região da terra de Jacó. E os seus filhos, foi pedido por Jacó que viesse no Egito buscar comida, alimento, para que eles não morressem de fome.
Mas olha quem está lá. O governador José. O escravo. O humilhado. Agora está sendo exaltado. Exaltado não pelo homem, mas por Deus. Enquanto você fica pensando em perseguir um, perseguir outro, e às vezes você aparenta ser uma coisa que você não é, meu irmão. A tua capa, a tua máscara vai cair uma hora dessa. Sim, eu estou falando com aqueles que não são verdadeiros, que estão se apropriando do momento para destruir José. E a Bíblia diz que quando os irmãos bateram no portão do Egito, o soldado reconheceu os irmãos de José. E foi lá e disse: José, tua família está à porta. José não disse não, a vontade dele era dizer não, mande voltar. Mas quem tem o amor de Deus não guarda mágoa, não guarda rancor. Tem muita gente rancorosa, tem muita pessoa cheia de ódio, tem muitas pessoas que não têm amor à sua própria vida espiritual. Guarda ira, rancor, raiva, tudo que não presta. E às vezes bate no peito e diz que Deus está na minha vida. E às vezes bate no peito e diz assim, Deus está comigo. E isso às vezes está matando muita gente, pessoal. Esse eu, esse egoísmo, essa falsidade. Do jeito que você está, você não vai entrar nos céus. Não. Eu não vou lhe dizer que lamento lhe falar isso. Não vou lhe falar essa palavra. Mas se você não transformar, se você não se arrepender dessa grandeza que você tem dentro de você, se você não pedir perdão, quem você machucou, quem você perseguiu, quem você ameaçou, quem você desfez, quem você pisou, quem você desconfiou, você não vai entrar nos céus. Não. Porque o velho homem está aí dentro. É questão de tempo para ele se revelar. É questão de tempo para ele manifestar dentro de você e as pessoas verem que realmente que você não é quem aparenta ser. Eu quero dizer para você que busque o verdadeiro Deus. Busque o discernimento de Deus. Você tomou uma atitude sem permissão de Deus. Ah, eu orei, eu busquei a Deus. Não. Você foi pelo seu impacto. Você agiu pela sua emoção. Você não pensou antes de prejudicar o seu próximo. Você jogou ele no poço. Mas eu quero te dizer uma coisa. Aquele que você jogou no poço, aquele que você desconfiou, que você denigriu, que você fala mal dele, ele está crescendo. E você não. Você estacionou. Só você que não está vendo isso. Você não cresce além disso. Porque tudo que você faz pela inveja e pela vaidade. A Bíblia diz que é necessário que o Evangelho cresça, nem que saia por vaidade. Mas que prega o Evangelho. Mas prega a verdade. Tem pessoas que estão pregando a verdade, mas dele a verdade passa a ser mentira. Aí você pergunta, mas por que, bispo? Porque na verdade não tem segurança no que está pregando. Nós pregoeiros do Evangelho, nós que somos verdadeiros adoradores, nós temos que sentir a pregação. Nós temos que sentir e viver o que nós estamos passando. Tem pessoas que pregam a verdade, mas parece não ser verdade. Porque talvez está vivendo a vida destruída espiritualmente. Está desacreditado. E os irmãos de Jacó estavam nessa situação.
A solução para eles era matar José para que eles crescessem. Ninguém toca no ungido de Deus. Não. Ninguém toca. E eu olho para José, olho para Jesus. José foi vendido por 20 moedas. Olha que coisa. Por 20 moedas. Ele foi traído. E Jesus foi traído por 30 moedas. Interessante, né? Hoje em dia o que não falta é pessoas para te trair. Essa pessoa que você está depositando toda a confiança, essa pessoa pode te trair lá na frente. Essa pessoa pode te enganar lá na frente. Essa pessoa pode querer se apropriar do que não é dela e que é seu. Então Jesus disse: maldito é o homem que confia no homem. Tudo no início é rosas, é flores. E você tomou a decisão precipitada de ter jogado José no poço para morrer de sede e de frio. Mas está lá Ismael, lá da terra dos ismaelitas, aonde realmente ele tomou José. Eu louvo a Deus por tudo que eu passei, por tudo que eu passo, por tudo que eu tenho enfrentado, eu, minha esposa, meus filhos. Tudo é um aprendizado e experiência. Mas eu tenho a certeza de uma coisa, que o Deus que permitiu tantas coisas acontecerem na minha vida, e que eu venci, e que eu estou de pé, foi porque Deus conhece o meu coração. Deus sabe o desejo do meu coração. E agora eu olho para mim e eu não tenho palavras para agradecer a Deus. Das lutas, das guerras que eu já passei. E minha companheira do meu lado, meus filhos. Tem momentos já que eu pensei em desistir. Mas Deus sempre dizia: não. Não desista. Porque lá na frente eu tenho uma grande vitória para te conceder. Não olhe para os irmãos de José que tentam te matar, porque o livramento vem de Deus. Já te jogaram no poço, né? Já destruíram a sua reputação. Mas só foi por um tempo. Agora todo mundo vê que realmente você é profeta, você profetiza. As grandes guerras não é para os fracos, é para os fortes. O crente que desiste por qualquer coisa, ele não está apto a receber as ferramentas de Deus. Ele não está apto para receber as armaduras de Deus. Davi, menino, mas menino de guerra. Nós podemos ver que Jeremias, o menor da casa, mas chamado de Deus. Nós podemos ver que Moisés formou seus livros, chamado Pentatêuticos. Muita inspiração, o maior juiz da Bíblia. Nós podemos ver Elias, um profeta honrado, mas todos os patriarcas de Deus da Bíblia, todos fraquejaram, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. José caiu num poço, porque jogaram. Não foi ele que quis cair, que jogaram. Porque hoje em dia tem pessoas que para te ajudar tá difícil. Agora para te derrubar e te destruir, tem muitos. É por isso que a Bíblia diz, no livro de Salmo 121, para nós elevar nossos olhos para o monte do Senhor, para o trono de Deus, porque dele vem a nossa salvação. Muitas lutas que você tem passado, mas se você for ver, tem muitas vitórias também que você já conquistou. Então para que desistir? Para que fugir? A solução para você foi fugir?
Que tipo de soldado é você? José foi honrado. José mandou preparar uma mesa perante seus inimigos, irmãos. E quando eles souberam que era José, que era o governador daquele lugar, que tinha dado como morto, da cinza renasce a honra de Deus na sua vida. Pega essa palavra para você. Não confie no homem. Confie em Deus. Os poços estão preparados para te atirar lá. Mas também Deus vai mandar caravanas para passar por aquele ambiente, para abrir as portas para você, para te dar o livramento, para te guardar, para te defender. O anel do Senhor está chegando nas tuas mãos. A honra de Deus. Recebe, por favor. Que Deus em Cristo te abençoe. Que o anjo do Senhor continue te abençoando. A paz do Senhor para todos vocês. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos que vamos.